Olá, a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos para reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 11, os versículos 21 e 22. Assim está escrito: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Esse é o texto que vamos refletir. Estamos diante de um episódio um tanto triste para uma família, 3 irmãos inseparáveis, era Lázaro, Marta e Maria, e que também faziam parte do círculo de amigos de Jesus. Tanto eles eram amigos de Jesus, como Jesus era amigo deles. E, portanto, essa amizade, esta comunhão, este relacionamento fazia bem a eles. E nós observamos que sempre que Jesus passava pela Betânia, ele sempre estava em contato ali com Lázaro, com Marta, com Maria. Era algo comum para Jesus, natural. Ocorre que um determinado dia, Jesus estava realizando o seu trabalho numa localidade e chega para ele uma notícia, dizendo que o amigo dele, Lázaro, dizendo o seguinte: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Lázaro estava enfermo. E nós encontramos que Jesus respondeu o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Esta foi a resposta de Jesus. Se ele está enfermo, a enfermidade esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ocorre que, passado o tempo, alguns dias, Lázaro veio a morrer. Morreu, foi sepultado, e quando Jesus decidiu, com os seus discípulos, vir até Betânia para atender aquela necessidade, então nós encontramos aqui que disseram a Jesus o seguinte: Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Ele falou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus, já a esta altura, sabia plenamente que Lázaro tinha morrido. Mas esta morte foi para manifestar a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado. Quando Jesus disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono, os discípulos disseram o seguinte: Senhor, se ele dorme, está salvo, não tem que se preocupar. Dormiu, chega a hora, ele vai acordar. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Ninguém disse a Jesus que Lázaro tinha morrido. Recebeu a notícia de que ele estava enfermo. E aqui Jesus disse que Lázaro estava morto, quando os discípulos não entenderam o sentido de dormir. Mas Jesus dizia da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Morreu. E ele disse: folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, observa, Jesus, como Deus, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento. E o próprio apóstolo João deixou registrado que ninguém precisava dizer nada a respeito do homem,
porque Jesus sabe tudo o que há no homem e todas as ações no ministério de Jesus, ele deu provas disso. Quantas vezes as pessoas em pensamento, arrazoando no coração contra Jesus, sem dizer uma palavra, e Jesus disse a eles: por que arrazoais no vosso coração? Por que deixais ser carregados por tais pensamentos? Então, só quem pode conhecer isto é Deus. Não há outro que conheça o interior das pessoas sem que elas digam uma palavra. Jesus nos conhece por dentro e por fora. Então não há nada em nós oculto que Jesus não conheça. É inútil as pessoas procurarem ocultar alguma coisa do Senhor Jesus. Assim como Adão quis fazer com Deus. Depois que ele desobedeceu a Deus, ele foi se esconder no jardim. Ora, quem é que pode se esconder de Deus? Ninguém se esconde da presença de Deus. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então aqui nós encontramos que Jesus recebeu a informação de que Lázaro estava enfermo. E frisaram bem que Lázaro era aquele que tu amas. O amor de Jesus não era um amor oculto, velado, era um amor público, demonstrado. O amor verdadeiro, ele é demonstrado de ambas as partes. Tanto Jesus amava aqueles 3 irmãos, como eles também amavam a Jesus. Havia correspondência. É ruim quando um lado só ama e o outro não. Mas com Jesus, Lázaro, Marta e Maria, as coisas funcionavam bem. Jesus declarava o seu amor para eles e eles declaravam o seu amor para com Jesus. Então diz, olha, Jesus, disseram aqui, aquele que tu amas está enfermo. Depois no versículo 5 diz, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então o amor de Jesus era para com os 3. Daí entendemos que Jesus não tinha um amor interesseiro por determinada pessoa e por outra não. O amor de Jesus é igual para todos. E com relação aos discípulos, diz que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então o amor de Jesus foi declarado. Mas o que nos importa nesta reflexão é o conhecimento que Marta tinha a respeito de Jesus, que nos diz que Lázaro morreu, foi sepultado. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Mas quando Jesus chega, ele está se aproximando, Marta percebe que Jesus está chegando, ela vai-lhe ao encontro com uma interrogação, dizendo por que Jesus veio àquela hora, não é isto? Então diz assim, mas ela diz, disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja a credibilidade que Jesus tinha naquela família, como eles criam em Jesus. Não é uma crença cega, é uma crença verdadeira. E eles disseram, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus o teria curado naquela hora. Como Jesus sempre curou em outras ocasiões, outras pessoas. Ele chegou no momento e curou as pessoas. E as pessoas continuaram a sua vida. Com relação a Lázaro, Lázaro enfermou de tal maneira que a enfermidade o levou à morte. Quando Jesus chegou, o caso já estava praticamente como que diz. Agora Jesus, não adianta mais o senhor vir, porque o senhor deveria vir quando ele ainda estava vivo, porque havia esperança do senhor fazer alguma coisa. Mas agora que Lázaro morreu, não adianta mais. Mas para aqueles irmãos, adiantava sim. A presença de Jesus, mesmo Lázaro estando morto, mesmo Lázaro estando sepultado, sem nenhuma expectativa de vida, mesmo assim, eles ainda mantinham aquela credibilidade com Jesus. Eles não disseram, então agora, Jesus, como
o Senhor não curou Lázaro, nós também agora não cremos mais no Senhor. Porque o Senhor não veio, não curou a Lázaro, Lázaro morreu. Mas não, a convicção deles não foi afetada pela morte de Lázaro. O sentimento de dor, de tristeza, sim, esse toma conta de qualquer família que perde um ente querido, vai sentir a dor, a tristeza, a ausência da pessoa, vai sofrer por um tempo. Mas trocar em face de um acontecimento, remover a convicção, a crença que eles têm em Jesus, Marta e Maria mostraram que elas eram maduras na fé. Apesar da diferença entre Marta e Maria. Marta era mais agitada, cuidava mais dos afazeres, das coisas materiais. Maria tinha mais apreço e apego pelas coisas espirituais. Tanto é que quando Jesus chegava, Marta ia trabalhar, ia arrumar a casa, deixar as coisas bonitas e bem asseadas, tudo pronto e preparado. Maria, quando Jesus chegava, parava o que estava fazendo. Sentava-se ao pé de Jesus e começava a ouvi-lo. E Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Porque o trabalho, os afazeres, nunca vão acabar. Agora, a visita de Jesus naquele lar, fisicamente, era aquela. Se não desse valor àquela visita, quando teria outra visita daquela? Então, por isso, Maria entendeu. Maria e Lázaro eram mais dados a ficar próximo a Jesus. Marta era aquela que corria com as coisas. Mas veja, foi Marta que encontrou-se com Jesus e disse a ele: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, observe agora, a fé, a crença, a convicção que ela tinha no coração. Mas também agora sei. Ela disse: eu sei. Ora, como é que ela teve esse conhecimento? Ela teve esse conhecimento pela vivência com Jesus, pela maneira como Jesus fazia as coisas e a ação de Jesus no desenvolvimento do seu ministério. As pessoas começavam a ver o que Jesus fazia e como fazia, e aquilo gera fé dentro do coração deles. E o que foi que Marta disse a Jesus? Marta disse: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Não importa, o meu irmão enfermou e morreu. O Senhor não veio a tempo dele estar com vida. Mas eu creio, eu continuo crendo. E eu sei, tenho convicção de que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela estava certa de que, numa petição de Jesus, ele poderia reverter aquela situação. Eles não sabiam como, mas tinham certeza de que as coisas de Jesus não precisam ser detalhadas antes de serem feitas. Olha, Marta, eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer daquele jeito, para que pudesse crer. Não, precisava. Ela disse: eu sei que o que o Senhor pedir a Deus, Deus vai conceder. Então veja a credibilidade que elas tinham em Jesus, de que Jesus era aceito por Deus, era aprovado por Deus, e de que nenhum pedido de Jesus a Deus seria negado. É isso que Marta está dizendo. Eu sei que tudo, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então Jesus começa a conversar com Marta e dizer o seguinte: teu irmão há de ressuscitar. Lázaro vai ressuscitar. Ela pensava na ressurreição do último dia. Eu sei, ele vai ressuscitar no último dia, não é agora. Isso vai demorar tempo. Quando houver a ressurreição do último dia, claro, os que confiaram no Senhor, serviram o Senhor, vão ressuscitar. Mas Jesus então revela a ela dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Uma revelação que Jesus fez, que eles não conheciam até então,
Mas ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar, e Marta pensando que era a ressurreição do último dia, Jesus traz para o presente. Ele não diz, não, eu serei lá naquela época, eu serei a ressurreição. Não, ele disse, eu sou, agora, hoje, neste momento, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, ela começa já a afirmar os pontos da convicção dela. A crença dela em Jesus é que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E através da comunhão com Jesus, estabeleceu-se esta convicção no coração de Marta. Bem, todos nós sabemos que Jesus chegou lá, as pessoas estavam chorando, Jesus também chorou juntamente com eles, e depois pediu que o levasse aonde eles tinham colocado Lázaro, naquele sepulcro. Quando eles chegam perto daquele sepulcro, Jesus manda tirar a pedra. E, novamente, Marta, como que dizendo que não tinha jeito, e disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Jesus vai aprofundando o trabalho dele, a maneira de tocar aqueles corações para a realização do milagre. Então Jesus disse, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ora, para ver a glória de Deus, precisa atender a ordem de Jesus. A ordem de Jesus foi tirar a pedra. Se não tira a pedra, Jesus não dá o passo seguinte. Porque tirar a pedra é uma expressão de fé que Jesus está alimentando no coração de Marta. Tirar a pedra significa que ela está crendo que a ressurreição não é para o último dia, mas é para aquele momento. Veja como é que as coisas vão sendo trabalhadas quando nós procuramos entender a maneira como Jesus veio trabalhando com Marta. Com Maria, talvez fosse mais fácil, porque Maria era mais devotada, era mais dedicada às expressões dela, o comportamento dela com Jesus. Marta já era mais reservada. E as pessoas, quando são reservadas, elas têm algum tipo de dificuldade, às vezes até algum bloqueio para crer em determinadas coisas. Então é preciso ir trabalhando isso devagar, para que não seja um impacto que torne a pessoa paralisada. Então Jesus vem trabalhando com Marta desde aquele momento em que ela disse, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus então vai trabalhando. Quando tira a pedra, tiraram a pedra, então Jesus agora faz a parte dele. Note que Marta disse, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Bastava Jesus pedir e a resposta vinha. Então, quando Marta tirou a pedra, eles tiraram a pedra. Então, diz aqui no versículo 41, Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então, observe aqui, antes de Jesus dizer qualquer coisa, ele já agradeceu ao Pai por tê-lo ouvido. Ora, mas Jesus ainda não falou nada. Como é que o Pai já ouviu se ele não falou? Ora, entre Jesus e o Pai não tinha segredo. Não precisava de expressões. O contato espiritual de Deus com o Pai está aqui revelado. Então diz, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Olha o que Jesus diz, eu bem sei que sempre me ouves. Não houve um momento que Jesus não foi ouvido. Sempre me ouves.
Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Ele fez este pedido a Deus, e agora ele faz publicamente, de maneira audível, diante das pessoas, para que eles vejam, entendam, compreendam e tenham a convicção de que Jesus foi enviado pelo Pai. Então diz: Lázaro, sai para fora. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então aqui concretizou-se a ressurreição de Lázaro. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui ele manifestou o poder da ressurreição, ressuscitando a Lázaro, que já estava morto e sepultado fazia 4 dias. 4 dias. Para Jesus não importa quantos dias fazem. Quando ele chega, o milagre acontece. Quando ele chega, a resposta vem. Porque em Jesus há credibilidade, tanto diante de Deus, quanto diante das pessoas. Diante de Deus, ele disse: eu bem sei que o Senhor sempre me ouves. E as pessoas diziam: nós cremos que tudo que o Senhor pedir, Deus vai conceder. Então havia uma concordância neste ponto. Quando há concordância acerca das coisas ligadas a Deus, elas acontecem. Jesus disse: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, o será feito. Será feito, não haverá impedimento. Mas observe aqui a credibilidade que Jesus tinha. Enquanto Jesus não chegou, eles estavam chorando. Quando Jesus chegou, estancou-se o choro, e agora nós observamos aqui que Jesus, quando se dirigiu ao sepulcro, ele agora revelou aquilo que Marta cria sem reserva no seu coração. Mas agora sei que tudo quanto pedirdes ao Pai, ele concederá. E aqui estava. Jesus chorou com aquele povo, depois dirigiu-se para o sepulcro e chegou lá e orou diante daquelas pessoas, disse: eu bem sei, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Sempre me ouves. Jesus não tinha nenhuma dúvida de que o Pai estava ouvindo a ele. Nós precisamos ter esta convicção também. E servimos a Deus, e servimos em nome de Jesus, porque Jesus disse que tudo que fizermos, nós devemos fazer em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem a credibilidade, é pelo nome de Jesus que o acesso à presença de Deus é aberto, é pelo nome de Jesus que o milagre acontece, é pelo nome de Jesus que o pecador é liberto, é pelo nome de Jesus que o enfermo é curado, é pelo nome de Jesus que o oprimido é liberto. Enfim, a credibilidade, então, está no nome de Jesus. Então, quando nós fazemos as coisas em nome de Jesus, nós estamos pedindo em nome dele, porque ele nos autorizou a fazer em seu nome. Nós não estamos usurpando o nome de Jesus. Nós estamos usando exatamente como ele disse. Ele disse: em meu nome. Então, quando nós fazemos em nome de Jesus, nós fazemos na convicção de que em nome de Jesus haverá uma resposta de Deus para nós. Mas é preciso fazê-lo em nome de Jesus. Ele próprio disse: tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, quando nós chegamos a Deus em nome de Jesus, a porta se abre, a resposta vem, o milagre acontece. Aqui estava o próprio Jesus, revelando-se agora diante daquele povo o acesso direto que ele tinha a Deus. E Marta
Marta discerniu esta realidade. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Então veja que coisa interessante. Quantas vezes nós pedimos algo a Deus, o fazemos às vezes em nome de Jesus, mas simplesmente por uma fórmula e não temos a resposta. Por quê? Porque o nome de Jesus não é para ser usado como fórmula. O nome de Jesus é para ser usado na nossa vivência, na nossa comunhão, o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele. Então, nesta condição, nós chegamos a Deus em nome de Jesus. Porque usar o nome de Jesus, todo mundo usa. E a gente observa que os resultados não aparecem. Olha os filhos de Seva. Usaram o nome de Jesus para expulsar, para exorcizar um demônio. O que aconteceu? Eles foram envergonhados. O nome de Jesus para eles não significava nada. Era uma fórmula. E hoje tem muita gente usando o nome de Jesus como uma fórmula. Parece que como uma mágica. Pelo nome de Jesus vai acontecer. E não acontece. Por que não acontece? Porque quem está usando o nome de Jesus não está digno diante dele. Então é preciso que nós tenhamos comunhão com ele, sirvamos a ele em temor e obediência e tenhamos esta comunhão íntima com Jesus, para daí então poder usar o nome de Jesus. Não é somente falar em nome de Jesus. A vida tem que acompanhar no comportamento, no relacionamento com Jesus, porque aí sim haverá uma confirmação de Deus. Mas observe o que Marta creu e demonstrou naquele dia, é o que nós precisamos vivenciar nos nossos dias. Nós temos que chegar como Marta e dizer para Jesus, mas também, Senhor, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Portanto, Senhor, eu venho em teu nome. E é assim que nós fazemos. Quando oramos nesta condição. Então aqui eu observei a credibilidade de Jesus diante de Deus e diante das pessoas. O que Jesus pedia ao Pai, o Pai lhe concedia. O que eu e você pedir ao Pai em nome de Jesus, nós vamos receber. Agora a gente precisa entender bem. Entender a Escritura, o que é que ela diz. Porque às vezes queremos fazer alguns pedidos estranhos ao propósito e à vontade de Deus e no final colocar lá em nome de Jesus. Se os pedidos não estão de acordo com o propósito e a vontade de Deus, nós não vamos ter resposta deles. A gente precisa ter maturidade para conhecer também este aspecto. Porque senão a gente vai querer usar o nome de Jesus e colocar no bojo muitas coisas que não convêm e esperar que aconteçam e não aconteçam. É como existe nas governanças, nos governos, quando eles vão determinadas leis, existem coisas que eles sabem que se colocá-las separadamente, elas vão ser reprovadas. O que eles fazem? Eles colocam uma lei aparentemente que vai beneficiar em alguma coisa e lá no meio ele joga aquele pacote reprovável. E as pessoas só olham o primeiro, não é bom, está tudo certo, vamos aprovar, aprova. Depois quando vai para a execução diz, não, mas eu não aprovei isso. Não aprovou porque não teve o cuidado de observar, mas estava lá no meio. Estava lá no meio. Tem muita gente querendo fazer assim com Jesus. Ele vai pedir lá uma coisa desejável a Jesus e lá no meio ele joga uma outra, pensando que vai enganar Jesus, como as pessoas enganam a comunidade. Mas com Jesus não acontece isso. Jesus, as coisas têm que ser claras, transparentes diante dele. Então Marta sabia, ela tinha este conhecimento. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus,
Deus te concederá. Você crê à semelhança de Marta? Nós precisamos aprender com Marta. Às vezes a gente olha a Marta de um outro aspecto. Marta ocupada com outras coisas. Marta materialista. Marta com as coisas da terra. Mas olha aqui a expressão que Marta revelou diante de Jesus. Isso aqui não é quem não tem conhecimento e intimidade com Jesus. É quem o conhece profundamente que pode dizer isso aqui. Que pode dizer isso. E Marta disse, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E foi puramente a verdade que quando Jesus pediu a favor de Lázaro, o pai respondeu. O pai respondeu. Lázaro saiu, foi ressuscitado, voltou a viver, passou mais um tempo, foi alegria para aquela família. Mas isto por quê? Marta, logo de início, ela disse, eu sei, ou seja, eu creio, eu tenho convicção. Paulo disse, cri, por isso falei. Como é que se crê? Se crê através de saber, ter conhecimento. Agora, que conhecimento é este que vai fundamentar a nossa fé, a nossa convicção em Deus? É o conhecimento experimental. Não é o conhecimento teórico. Não é o conhecimento através de leituras apenas. Leitura sim, mas tem que ter a vivência, tem que ter a experiência. Então, quem tem experiência com Deus é firmado nessas convicções. E ninguém pode abalar uma convicção fundamentada no relacionamento da pessoa com Jesus, na sua intimidade espiritual. Então aqui está. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta nos deu aqui uma grande lição para que nós possamos refletir. E Jesus foi sempre corrigindo alguma coisa que ela cria, mas cria de outro modo. Por exemplo, com relação à ressurreição, ela cria que seria no último dia. Jesus disse, eu sou, hoje, agora, a ressurreição. Quando Jesus falou de tirar a pedra, ela disse, não adianta, não tem mais jeito. Mas Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E por que ela tirou a pedra? Porque ela creu. Senão não teria tirado a pedra. Não, mestre, eu não creio, não. E a coisa está ruim, está feia aí dentro. Não. Mas tirai a pedra. Então tirou a pedra. Então veja como Jesus trabalha na vida das pessoas. E isto aqui, nós vemos aqui a evidência na vida de Marta. Marta. Que Maria estava na sua conduta com Deus, não precisava desses ajustes, mas Marta precisava. Mas mesmo precisando de ajustes, ela revelou o que ela tinha no coração. Ela tinha aquela certeza de que quando Jesus se posicionasse diante de Deus para pedir-lhe qualquer coisa, Deus lhe responderia. E você tem esta mesma posição de Marta? De que quando Jesus pede a Deus qualquer coisa, Deus responde a ele? Ou você tem dúvidas se determinadas coisas que Jesus peça ao Pai, ele responde, e outras coisas ele não responde? Qual é a tua convicção? Nós precisamos aprender com Marta. Ela diz, eu sei, eu estou convicta, eu estou certa, eu não tenho dúvida. Eu e você também não podemos alimentar nenhuma dúvida. Mas precisamos ter uma comunhão firme, segura e transparente com Jesus. Que Jesus tenha para nós a mesma credibilidade que ele teve para Marta, para Maria, para aquelas pessoas que eles acreditavam que quando Jesus fizesse o seu pedido, o Pai responderia. E nós hoje temos ainda o recurso que Jesus colocou diante de nós. Ele diz, vocês agora peçam ao Pai em meu nome.
E quando vocês pedirem em meu nome ao Pai, o Pai vô-lo concederá. Então, observe que tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus, dentro do que está estabelecido na Escritura, o Pai envia a resposta. Ela acontece. Isto é a credibilidade do nome de Jesus. Por isso é que o mundo aborrece o nome de Jesus. Por isso é que o mundo quer silenciar que não se fale no nome de Jesus. Porque ele sabe que o nome de Jesus revoluciona a terra, revoluciona as pessoas. O nome de Jesus, ele é ativo. O nome de Jesus, ele resolve. Então, no nome de Jesus, as coisas não permanecem como estão. Elas podem ser mudadas e transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu e você temos essa autorização para usar o nome de Jesus. Usemos com sabedoria, com responsabilidade, com temor e fé e muito mais com sinceridade do nosso coração, não procurando tirar proveito do nome de Jesus, mas usá-lo para a glória de Deus e para a bênção de carentes e necessitados. Então eu vejo aqui a credibilidade de Jesus. Marta disse, eu sei. Eu também sei. E quero crer que você também sabe que tudo quanto pedirdes, Jesus pedir a Deus, Deus concederá. E acrescento ainda, tudo quanto eu e você pedirmos a Deus em nome de Jesus, Jesus disse que o Pai vai conceder. Então, sejamos dinâmicos na fé. Sejamos aqueles que colocam a fé em ação, que fortalece a convicção no Senhor e que não se deixe levar por dúvidas, incertezas, embaraços ou qualquer outra coisa, mas que em todos os momentos nós sejamos resolutos, decididos, firmes na fé, na crença em Deus. E que podemos dizer como Paulo, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Então fica aqui para nós a credibilidade de Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.